e eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para sua casa e para toda a sua família. Talvez essa manhã a sua família esteja precisando de fato de uma palavra como essa, você esteja precisando. Não sei se você é uma pessoa que acredita na família, acredita na sua família, acredita no seu relacionamento, até porque as famílias têm vivido momentos difíceis, de altos e baixos, muitos problemas, muitas dificuldades, são muitas as adversidades que uma família enfrenta, mas eu quero te dizer nesta manhã que família é um lugar de muitas, mas muitas ambiguidades, lugares de diversidades, lugares onde você pode chegar a encontrar talvez os seus maiores inimigos e também encontrar os seus melhores e maiores amigos. Talvez você tenha vivido uma família de ponta cabeça, uma família completamente desvirtuosa, com problemas, com agressões verbais, com problemas do dia a dia, e talvez você também tenha vivido uma família espetacular, apesar das adversidades, vocês se amam e acredita que há possibilidades de mudança. Esta palavra de Deus tem a intenção de falar ao seu coração. O texto bíblico que eu quero tratar com você nessa manhã está em Êxodo, capítulo de número 30, quando em Gênesis, capítulo 30, melhor dizendo, corrigindo aqui, Gênesis, capítulo 30, esse texto sagrado fala sobre a família de Jacó. Gente, que família completamente, louca, maluca, família que tem tantas coisas que a nos ensinar, a aprendermos lições, família completamente virada de comportamentos dos mais estranhos e mais variados possíveis. E é interessante você conhecer a família de Jacó, porque você conhecendo a família de Jacó, você passa também a conhecer um pouco de você mesmo. Você passa a conhecer um pouco da sua própria família, do seu próprio povo. Você passa até a conhecer um pouco acerca sobre maldição. Já viu falar sobre isso? Maldição. Há até alguns ensinamentos que é ensinado sobre a maldição hereditária. E aí vem aqueles excessos, exageros, onde as pessoas ensinam que você precisa voltar ao passado, regressar ao passado. E aí vem várias outras doutrinas que acabam exagerando acerca desse assunto, contanto que quando você compreende de fato a Bíblia Sagrada, você vai entender que em Cristo Jesus toda maldição ela é quebrada, ela é anulada, pois Jesus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Um texto da Bíblia em João capítulo 8 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o mesmo texto no verso 36, João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém, uma das coisas que você precisa saber é que em Jesus você está livre. Em Jesus você precisa tirar todo ciclo vicioso, todo comportamento, todo espírito cativo, tudo que estava subjugado ao espírito enganador deste mundo. Em Cristo nós somos libertos e abençoados para a glória de Deus. Então talvez você tenha acreditado, e aí é que entra o X da questão da família de Jacó. Às vezes o que você tem é uma família que aprendeu comportamentos como normal. Gente que adquiriu práticas e acha que isso é normal. Então ele aprendeu com o avô, com a avó, comportamentos, atitudes que foram passadas de pai para filho. E hoje você está reproduzindo esse mesmo comportamento e você precisa interromper, você precisa colocar um basta nisso para que a sua família seja de fato abençoada pela graça do nosso Deus. Em Gênesis 30, o texto diz que Labão vendeu as filhas, barganhou as próprias filhas com o genro. Ele queria ter lucro, olhou para o genro, o futuro genro Jacó, viu que gostava da filha, se aproveitou da situação e disse: eu quero barganhar com você. Você trabalha para mim e eu te dou as minhas filhas.
você vai se casar com ela. E Jacó trabalha 7 anos, veja que loucura. 7 anos depois, quando ele vai casar, ao invés de casar com a mulher para quem ele trabalhou, ele agora foi enganado pelo sogro. O sogro disse: você vai ter que trabalhar para comprar agora a menina certa. Vai ficar com a errada, né? Mas depois eu te dou a certa. Trabalhe mais 7 anos para mim. 14 anos para comprar as filhas de um homem. Veja que loucura que o Jacó entra. É uma espécie de barganha, de negociata, de pegar os próprios filhos e querer dar os filhos por interesse. Então é isso que o texto sagrado está nos ensinando. Jacó está vendo o próprio sogro negociando as próprias filhas, negociando, né, os filhos, negociando os parentes, negociando pessoas que não deveriam ser negociadas. Filhos é para ser amado. E a grande lição de tudo isso que a gente aprende aqui é que nós não podemos, de maneira alguma, fazer dos nossos filhos uma moeda de troca. Quantas pessoas que, para conseguir os filhos, né, casar com a pessoa certa, não, essa filha minha tem que casar com uma pessoa rica, tem que casar com um empresário, vou colocar ela para crescer na vida, e deposita nos filhos as frustrações. E aí por que eu disse que às vezes são comportamentos aprendidos? É que depois as duas filhas, a Leia, né, ou a Lia, e a Raquel, começam a negociar também. Elas pegam as escravas e botam para se deitar com Jacó. Diz: ó, Jacó, dorme aí com elas para ter filho, porque eu quero ter filho na minha casa. Tem que crescer o número de filhos aqui em casa, e uma rivalidade uma filha com a outra. A competitividade estava dentro daquela casa. E aí, se não bastasse, tem um momento até que elas alugam o marido. Tem as mandágoras, né? Uma fruta lá típica daquela região. E a Bíblia diz que a Raquel, a Leia, na verdade, consegue essas mandágoras, porque é um presente do Rubens. E a Raquel vê, tem interesse, e diz: me dá um pouco dessas mandágoras sua. E a Leia vai logo na lata, né? Aquelas ofensas, e diz assim: você já tomou o meu marido, agora quer tomar também até as frutas, né, que eu recebi do meu filho? Aí a Raquel faz a proposta: então me compra Jacó por essa noite, me alugue Jacó. E a Leia disse: então tá bom, vou alugar. E daqui a pouco a Leia chega para o Jacó e diz: eu te aluguei essa noite você é meu, você está alugado. Veja, querido, que loucura é essa família. E eu não estou falando aqui de história da carochinha, contos de quadrinhos, não. Está aí registrado, são registros narrativos das Escrituras Sagradas. E a Bíblia, eu amo ela por causa disso, porque ela revela completamente os seus autores, seus personagens, pessoas que fazem parte. E essa família tão desvairada, tão maluca, aprendeu a negociar pessoas, a valorizar mais as coisas do que as pessoas. A família do pródigo, por exemplo, o filho mais velho, não está nem preocupado que o irmão está voltando em vida. Está preocupado, sim, com os bens que ele perdeu, com as propriedades que ele perdeu. E talvez nessa manhã eu estou falando com você, que tem valorizado mais bens materiais, mais coisas terrenas, tem valorizado as coisas deste mundo, valorizado a profissão, o emprego, o dinheiro, né, a conta bancária, tem negociado com os próprios filhos, feito chantagem com os próprios filhos. Quantas esposas fazem chantagens com os filhos? Quantos maridos fazem chantagens com os filhos? Às vezes o casamento não dá mais para ficar junto, porque não há compatibilidade, não estão um respeitando o outro, não querem se adentrar ao papel do marido, ao papel da esposa. E aí faz chantagem: se você me largar, eu tomo os filhos. Se você me largar, eu vou tomar os meninos. E vira aquela guerra onde os filhos se tornam moedas de barganha. Os pais colocando os filhos contra as mães colocando os filhos contra os pais. E vira uma verdadeira guerra. Talvez essa manhã sua família tenha vivido isso. Uma família cheia de barganhas, cheios de comportamentos, eu diria até neuróticos, né? Que vão construindo história após história. São comportamentos que foram aprendidos pelo pai, né? Negociar o sexo, negociar o próprio comportamento para se deitar com o marido, a chantagem emocional, fingir enfermidades, porque aprendeu com a mãe, porque aprendeu com a tia,
porque aprendeu com o pai. Pessoas que ficam de birra, de comportamentos mal-humorados, chorando pelos cantos para atrair atenção. E isso você chama de maldição. De fato é uma maldição na sua vida, pois isso tem trazido prejuízo para você. Mas em Cristo você é uma nova criatura, aprender novos comportamentos, tomar novas atitudes e novas decisões. Seguir em frente, meu querido. Olhar para Cristo e pôr um basta nessa aprendizagem que você fez, nessa prática de vida que você adentrou. Veja o Abraão. Abraão mente na intenção, diz ele, de proteger a Sara, mas na verdade queria proteger também a própria pele. E mente por 2 vezes. Quando você olha para o Isaac, ele aprende com o pai e mente de novo. Mente também. Então veja que família que vai tendo comportamento. O comportamento bom também é passado. Abraão fez altares, Abraão serviu a Deus, e Isaac também serviu. Mas veja que vai pegando também os comportamentos. Aquilo que você faz reflete sobre a vida dos seus filhos. Que você fala, como você se comporta. Chega um credor na sua porta dizendo, né, para receber algum valor, e você fala para os seus filhos: diga que eu não estou, diga que a mamãe saiu, diga para fulano que eu estou doente, não posso atender agora. Eles vão aprendendo. Isso vai passar e vai se tornar uma maldição na vida dos seus filhos. Isso vai passar e eles vão aprender a mentir no emprego, a mentir na faculdade, a mentir na escola, e por fim, se chegar à vida pública, na política, vão mentir também. Vão aprendendo. Eu vi um sociólogo falando que às vezes nós reclamamos do político e temos que reclamar, não é errado reclamar. O político que desviou a merenda escolar, que desvia os recursos públicos, ele diz, mas às vezes são comportamentos aprendidos dentro de casa, onde o menino vendia a própria merenda para comprar, passar na prova, negociava merenda, negociava comportamentos dentro da escola para passar de ano. Não estudava, tinha notas boas. Então essa criança que cresce nesse comportamento, nesse ciclo vicioso, chega no futuro, ele vai vender a merenda, ele vai também aprender, né, a fazer suas negociatas. A corrupção é um vício constante e contínuo do dia a dia. Somente a graça de Cristo para interromper isso e pôr um basta. E talvez nessa manhã você tenha vivido esses momentos difíceis, esses momentos de tribulação, esses momentos de angústia na sua vida, esses momentos completamente destruidores da sua história. Você tem vivido esses vendavais. A Amanda Vanessa interpreta uma canção muito bonita com este tema Vendavais, canção antiga da Maralina, mas interpretada agora pela Vanessa, Amanda Vanessa. Eu quero ouvir essa canção com você. Talvez você tenha enfrentado esses vendavais, esses ventos na sua vida, e eu quero te dizer que em Cristo você pode pôr um basta. Jesus morreu na cruz para trazer libertação. Ele disse que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele e ungiu, né? Jesus disse, ele me ungiu para que eu pudesse trazer liberdade aos cativos. Aqueles que estavam oprimidos, né, presos na destruição, presos, né, no pecado, presos na iniquidade, presos nessa maldição, presos nessa vida entrelaçada, presa pelo inimigo. Quando você tem posse de Cristo, quando você aceita Cristo, Cristo tem posse da sua vida. A palavra de Deus diz que quando o valente chega e expulsa, né, aquele morador, o inquilino velho, o inquilino que estava destruindo a casa, chega um mais valente do que ele, o expulsa e faz morada nessa casa. O texto diz que enquanto o valente residir nessa casa, ele não pode voltar. Meu querido, se você tem um encontro com Cristo, se você aceitou a Cristo, né, decidiu que Ele é o Salvador da sua vida, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, Ele, meu amado, põe um ponto final em toda a história de trevas da sua vida. Ele quebrou os laços, Ele cortou as amarras, Ele quebrou as algemas, e em Cristo você é vitorioso. Se você crê nisso, tome posse dessa palavra, tome posse dessa reflexão nessa manhã no programa Mensagem da Cruz, e saia abençoado, né?
ao você sair da frente do rádio, ao você sair para o seu trabalho, ao você voltar às suas atividades normais, aí tome posse dessa mensagem. Cristo colocou um ponto final nisso tudo isso. Você não precisa ficar mais mentindo, agora você é a nova criatura. Você agora está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que produzir frutos na tua vida. Você não precisa mais ficar com esse comportamento de barganha, de negociata, oprimido, deprimido. Você agora tem o Espírito de Deus habitando no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra.